Boa noite, pessoal. Acho que está dando certo. A gente está se adaptando aí à tecnologia, a essas novas formas de fazer as coisas, né? Peço desculpas pelo atraso, nosso horário para a live era às 8, a gente está começando um pouquinho depois, justamente por isso, alguns problemas de conexão, algumas pessoas com dificuldade para acessar, mas estamos aqui para essa noite muito especial. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento, porque na verdade é um momento importante, é um momento histórico para a nossa cidade. A gente ter tantas mulheres tentando ingressar na política e mulheres de luta, mulheres com uma história tão interessante aí. Eu sou Camila Munhai, sou do coletivo de Mulheres Marília, como vocês sabem. Nós somos um movimento social suprapartidário. O que isso significa? Significa que a gente não tem um vínculo com nenhum partido em específico, com nenhum candidato ou candidato em específico. Mas, na verdade, cabem mulheres de vários partidos, mulheres sem vinculação partidária, né? Agora, ser suprapartidário, a gente costuma dizer que não quer dizer ser apolítico, despolitizado, né? Na verdade, nós temos lutas, princípios, valores, enfim, pautas que nós defendemos. Então, a gente fez um manifesto, né, no qual a gente sistematizou, organizou essas pautas, essas lutas, publicamos, compartilhamos nas nossas redes sociais e fizemos um convite público às mulheres candidatas que tinham interesse em, de alguma forma, manifestar um compromisso público com essas pautas, com essas lutas desses manifestos, né? E nós tivemos, assim, uma busca de várias candidatas com esse interesse de assumir esse compromisso público. Algumas delas a gente já tem compartilhado nas nossas redes sociais, tanto esse vídeo de apoio quanto dados delas e links para vocês conhecerem mais, né? E algumas delas estão hoje aqui com a gente, toparam também esse bate-papo. Outras mulheres tinham confirmado, infelizmente foram chamadas para reuniões de partido e outras situações, mas a gente está aqui, então de antemão eu agradeço muito a presença da Luciana, da Mariana e da Cláudia, elas vão se apresentar com mais calma, mas é uma presença muito importante, num momento que eu sei que vocês estão muito corridas, né, nessa reta final aí da campanha à vereança do nosso município, né? O coletivo de mulheres, Marília, tomou a decisão de fazer esse convite aberto para mulheres candidatas. E daí tem pessoas que nos questionam, por que só mulheres, né? É verdade que nós temos homens muito parceiros nas nossas lutas, e é muito importante que tenhamos, né? Mas é urgente a gente ampliar a representatividade das mulheres na política, né? Fazemos política todo dia, no cotidiano, em todos os espaços, mas especificamente na política institucional, nós ainda somos subrepresentadas, né? Apesar de sermos maioria da população, maioria do eleitorado, nós não alcançamos 12, 13% nas câmaras municipais e nas prefeituras do Brasil, né? Então é muito importante que a gente consiga ampliar essa representatividade e com legitimidade. Então a gente tem que estar ocupando esses espaços, presentes nesses espaços de decisão, de poder, com os nossos corpos, com as nossas ideias, para que as nossas necessidades sejam consideradas, para que as políticas públicas sejam pensadas para as mulheres também. Só assim que a gente vai, de fato, ter democracia nesse país, né? Começando pela questão das mulheres e ampliando para vários outros grupos subrepresentados que a gente sabe, enfrentamento de uma série de desigualdades que a gente tem que fazer. Enfim, como não é para me ouvir que estão aqui, né? É para ouvir nossas candidatas. Acho que a Claudinha caiu, voltou. Desculpem, gente, a gente vai ter esses probleminhas de vez em quando aí, mas a gente vai dando um jeito, né? A gente está muito feliz que, na verdade, a gente foi verificar e Marília tem em torno de 100 mulheres candidatas à vereança nessas eleições municipais. Obviamente, de diferentes partidos, com diferentes propostas, né? Por isso que o coletivo fez essa questão de deixar muito claro
o que a gente defende, né? Porque a gente também quer mulheres que sejam mulheres que representam, de fato, essas lutas. Isso é muito importante, né? Mas só o fato de ter tantas candidatas é algo que nos anima. As mulheres enfrentam muitas dificuldades na política. A gente sabe que ainda há violência política. A gente tem uma live só sobre isso aí para quem quiser acompanhar. A gente ainda é um meio ainda machista. Há uma dificuldade às vezes dentro dos próprios partidos, uma falta de apoio, uma falta de recursos. A mulher tem que se desdobrar nos vários papéis que ela assume na vida dela para conseguir ter tempo e energia para se dedicar mais a isso. É muito cobrada, é exposta na sua vida pessoal, cobrada na sua aparência, julgada no seu comportamento. Então tem uma série de dificuldades. Então eu queria começar parabenizando vocês pela coragem, pela força de fato ocupar esse espaço que precisa ser ocupado e que eu sei que vocês enfrentam e vão enfrentar muitos desafios aí caso sejam eleitas, tá? Então, para começar, queria ouvir cada uma de vocês. Aqui para mim vocês aparecem numa sequência aqui da tela, né? Vou seguir essa sequência então para a gente se organizar. É a Luciana, a Mariana e a Claudinha, tá? Para a gente tentar se organizar no tempo, não vou ser tão rígida, tá? Igual aqueles debates que não dá para falar nem concluir nada, mas para a gente ter uma noção de tempo, a gente combina um pouco quanto cada uma vai poder falar, tá? Então, para começar, eu queria que cada uma, né? Começar pela Lu, depois Mariana e depois Claudinha, se apresentasse, né? Contasse um pouquinho para gente quem é você, sua história, o que te levou a se candidatar a esse cargo de vereadora na nossa cidade. Lu, por favor. Oi, olá, boa noite a todos e a todas. Saudação mulherada que está nos assistindo. Muito obrigada ao coletivo de mulheres por essa oportunidade. Parabéns pela realização dessa live, que é muito importante para nós no momento político que nós estamos vivendo. Quero dar boa noite aqui para minha amiga Claudinha, que também é candidata pelo PSOL, e para minha amiga Mariana, que também é candidata pelo PSD Marília. Conheço um pouco da trajetória de cada uma e máximo respeito pelo trabalho delas. E para esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que se unir e se apoiar, né? Bom, sou a Lu Santos, eu tenho 33 anos, sou candidata a vereadora 22555 pelo PL Marília. Minha trajetória aqui no município se deu através do movimento estudantil, logo da minha adolescência, que eu estudei em escola pública lá no Jardim Bandeirantes, onde eu passei a maior parte da minha vida, mais de 20 anos, morando lá na comunidade de Tron, é uma periferia pequena, mas que nós tínhamos muita coletividade humana, muita parceria com meus amigos adolescentes que até hoje moram lá no bairro. E desde então minha trajetória se deu através do movimento estudantil e comecei a fazer política reivindicando e valorizando a escola pública, né? E também levantando as pautas e as demandas do movimento estudantil aqui no nosso município de Marília. Logo, adentrei a universidade, né? Passei na FATEC, uma faculdade de tecnologia, fui uma terceira turma, e em seguida terminei meus estudos, prestei o vestibular da Unesp. Entrei também na militância do movimento estudantil universitário, fui presidente de diretório acadêmico da FATEC de Marília, e dentro disso eu atuei no movimento hip hop, em prol da comunidade negra, da militância negra aqui em Marília. Nós fizemos vários movimentos e ações através da cultura hip hop, que é uma vertente de cultura negra aqui no nosso município. E em seguida eu conheci ainda mais afinco o movimento de mulheres por conta dessa questão de gênero dentro da cultura hip hop e também da violência que eu sofria dentro da minha casa, que minha mãe, por ser casada com um marido que era violento na época, hoje ele já se separaram, que é o meu pai, e aí tivemos uma trajetória de violência doméstica durante 20 anos, convivendo com essa realidade que é sofrida e é uma realidade de muitas mulheres quando se tem uma pessoa dependente química dentro da sua casa, né? Hoje meu pai faz tratamento de alcoolismo, graças a Deus, aos orixás, e ele vem tomando um outro rumo, uma outra transformação, né? Como homem, como pessoa humana. E essas questões de gênero me veio em decorrência disso, de ter poucos espaços políticos para as mulheres, né? E aí eu tive um contato com o movimento hip hop, um movimento também que na sua tradição é masculina, e aí eu me deparei como única mulher do movimento aqui em Marília,
isso em 2007. Depois a gente foi vendo, foi chamando a mulherada e foi vendo as questões de gênero e grupos de rap não contavam com as mulheres no palco e assim a gente tinha uma representatividade de público feminino muito pouco. Mas logo isso, eu entrei na universidade, passei na Unesp, em curso de Ciências Sociais, foi aí que me aprofundei mais no feminismo. Só que o feminismo acadêmico da universidade é um pouco diferente do feminismo da cultura hip-hop, do feminismo periférico, do feminismo negro. Foi aí que eu me identifiquei mais ainda com a luta do feminismo negro e me identificava mais pela minha realidade, pelo momento que eu vivia. Então, me apropriei da teoria e da prática para que eu pudesse ainda mais lutar pelas mulheres. Foi aí que eu me organizei em um coletivo aqui de mulheres, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Partido Comunista do Brasil, onde fui filiada durante um período de 15 anos, e esse coletivo era de mulheres comunistas aqui em Marília, que é a União Brasileira de Mulheres, e através desse coletivo comecei a participar e atuar nos debates de políticas públicas, onde em seguida eu fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, isso em 2015. Dentro disso, eu atuei em vários outros conselhos, eu apoio super os conselhos, eles são de suma importância, né? A participação social e da sociedade civil, né? O diálogo com o poder público é um instrumento importantíssimo para o nosso município. E desde então, eu acompanho aí o debate da luta das mulheres, uma trajetória árdua, difícil, de muita conquista e também de muito desafio e luta contra o machismo. Então, por isso, a gente tem que nos organizar, ocupar nosso espaço e ter representações políticas sérias, de coragem e que, de fato, vão enfrentar, além do machismo, o racismo da mulher negra e a discriminação periférica por ser pobre, que é a discriminação de classe. Então, a gente precisa aí de pessoas, lideranças fortes aí. Então, só a palavra, Mariana. Olá, boa noite a todos, todas. Eu queria primeiro agradecer, essa oportunidade do Coletivo de Mulheres, de abrir esse espaço para as vereadoras, para as candidatas a vereadoras. Eu acho que é um importante momento da nossa cidade a gente ter um número significativo de candidatas. Acho que é um momento da gente mudar essa representatividade na Câmara. A gente tem, no atual momento, a gente tem uma candidata, uma vereadora, e a gente precisa mudar esse número e, de fato, ter maior representatividade na Câmara. E é muito emocionante eu vendo cada depoimento de cada candidata, Eu mesma não tinha conhecimento de todas as candidatas e eu fico até emocionada, de ver tantas candidatas preparadas, com suas lutas e com suas propostas. E eu achei muito, muito importante esse momento e quero agradecer a Camila por essa oportunidade, ao coletivo por essa oportunidade de a gente poder conversar um pouco e mostrar todas as candidatas e potencial que a gente tem aqui em Marília. Bom, falando um pouco de mim, eu nasci em Marília, nasci aqui, estudei aqui, cresci aqui, minha família é daqui. Quando chegou a época de fazer faculdade, eu prestei vestibular, e fui estudar em São Carlos. Fiquei em São Carlos durante 5 anos, fazendo faculdade de arquitetura lá na USP. Terminando o curso, voltei para cá. E aí comecei a trabalhar aqui. Trabalhei um período na prefeitura, na área na Secretaria de Planejamento Urbano. E depois de um tempo, trabalhando com arquitetura, me surgiu o desejo de continuar estudando, principalmente as questões sociais, e eu prestei vestibular novamente e entrei na Unesp, em Ciências Sociais, assim como a Lu, eu também cursei Ciências Sociais, e realmente a gente tem a visão é completamente diferente quando você cursa Ciências Sociais. Eu acho que foi uma complementação na minha formação, e eu tive a oportunidade dentro das Ciências Sociais de fazer o meu mestrado. E aí eu acho que é nesse momento que começa toda a minha mobilização dentro das ciências sociais e no momento em que eu vou encontrar o meu tema de mestrado, com a ajuda do meu orientador e questionando, ele sempre me questionando o fato de eu ser de Marília, como eu me posiciono, qual é a minha visão enquanto arquiteta, como eu vejo a cidade. E aí eu me deparei com uma realidade minha de distanciamento da cidade. Então, um processo um pouco diferente da Lu, que estava mais envolvida nos movimentos desde muito cedo. Eu vinha de um processo um pouco distanciado da cidade real, dos processos reais da cidade.
E quando eu fui fazer o mestrado, o meu orientador me questionou qual seria meu tema. E eu me questionei também qual seria o meu tema e qual seria o meu papel na cidade, né, enquanto mariliense e enquanto formada numa universidade pública, qual que é o meu né, qual que é a minha motivação e a minha mobilização e quanto eu posso contribuir para a sociedade, né, para Marília, tendo uma formação vinda de uma universidade pública. E aí, dentre os temas, né, um que me chamou muita atenção foi a questão da habitação de interesse social, né? O que aconteceu na época? O conjunto habitacional São Bento estava sendo entregue, estava passando por esse processo de entrega das moradias, e aí surgiu essa oportunidade de eu acompanhar esse processo, no qual a escolha de demanda para os futuros moradores, acompanhar os processos de mudança das famílias, de onde elas vinham, como elas estavam se adaptando nessa nova forma de moradia, como as famílias se estruturavam, a relação com o bairro, né, onde as famílias estavam mudando, a relação com o prédio do CDHU, então, enfim, várias relações que se colocavam, e eu pude acompanhar, e foi nesse momento em que eu ampliei minha participação do ponto de vista social na cidade, no conselho principalmente. E foi aí que eu senti uma necessidade de me aproximar dos movimentos, das instâncias de participação social, e entrei para participar do Conselho de Habitação e Política Urbana. Né? Então, juntou todas essas confluências, minha participação nesse trabalho. Então, aí eu entrei no conselho, e aí tomei mais conhecimento sobre as políticas habitacionais de Marília, ou, na verdade, a falta de política habitacional que a gente tem em Marília, de definição de demanda, da gente ter ainda, né, comunidades antigas na cidade, necessidade de regulamentar habitações, a questão da moradia, e sempre que a gente tem uma dificuldade na cidade, Marília, acontece alguma chuva, alguma dificuldade de chuva temporal, alguma coisa, a gente vê toda a dificuldade que passa o pessoal que mora nas comunidades, e aí, envolvida nesses movimentos e nessas articulações, e com uma dificuldade, né, do conselho de ter um diálogo melhor com a Câmara, eu me senti mobilizada a, né, me lançar como candidata. Que eu acho que a gente precisa melhorar o nível de discussão da Câmara, ter uma discussão mais técnica, trabalhar as questões das leis de forma mais efetiva, melhorar a discussão para a gente ter uma qualidade de política, né? Não uma política que ela é assistencialista, da gente ter uma atuação pontual, mas a gente ter uma política que consiga efetivamente resolver o problema. Né? A gente tem mudanças de governos, mudanças de políticas, e aí se perde o trabalho que já vem sendo feito. Isso a gente vê acontecer muito, tanto na saúde, na habitação, que é a área que eu mais conheço, na área de mobilidade, enfim. Então essa é a ideia, a gente conseguir fazer leis melhores, conseguir propor políticas e planos mais extensos, que a gente consiga efetivar essas soluções para a cidade. Eu acho que basicamente Tá bom, Mari. Tá dando para me ouvir agora? Agora tá dando para ouvir, pode falar. Ah, tá. Oi, eu perdi um monte porque não estava ouvindo direito, né? E também tá parando bastante. Bom, mas eu sou Claudinha Bento, né? Sou mãe, mulher negra da periferia, né? Todo mundo sabe, morei 30 anos no Parque das Azaleias. Eu tenho só até o ensino médio, comecei a fazer pedagogia, mas depois parei, porque como eu trabalho na Santa Casa, eu faço 12 horas, né? Então ficava bem puxado entrar às 7 da manhã, sair às 7 da noite para a faculdade, sair meia-noite, quase 11h30, e depois pegar ônibus, tudo, então ficou bem complicado. Então, como eu tive um princípio de infarto, aí o médico falou para dar uma diminuída um pouco na correria. Mas eu sou elétrica, né? Não consigo parar. Sou bem elétrica mesmo. Também com 6 filhos, 5 netos, não tem como
né, ficar parado. E tô aí na luta, tô engatinhando, aprendendo bastante com as pessoas, bastante gente que estão me ajudando, né? Aprendi muito também com a Lu, né, que foi minha companheira, militamos junto uma época, né? E estou aqui agora para aprender bastante com vocês. A ideia, depois de vocês se apresentarem, né, é que a gente converse um pouco sobre alguns dos temas do manifesto, né, as pautas, as lutas que a gente defende e que a gente colocou ali, organizou em áreas temáticas, vamos dizer assim. Então, eu vou comentar né, sobre elas e pedir para que cada uma fale um pouco o que pensa a esse respeito, se teria propostas sobre isso. Obviamente, sabemos que no legislativo há uma determinada função, né? Vocês, enquanto vereadoras, teriam uma determinada função, há possibilidades de atuação e há limites. Então, não esperamos que tudo que vocês falem, que vocês vão conseguir dar conta enquanto vereadoras, a gente sabe disso. Mas é importante que as pessoas conheçam o que vocês pensam sobre essas questões, né? Não só em termos de propostas de lei, mas assim, projetos, possibilidades de ações para a cidade, tá? Porque às vezes a gente, né, o vereador não pode fazer um monte de coisa, mas a gente sabe. Mas assim, pensar no que vocês entendem desses assuntos, o que vocês pensam, como vocês se posicionam, e nesse cargo, né, no caso de eleitas, o que poderiam fazer em termos de proposta. Para a gente não se estender demais, vamos tentar em torno de 2 minutos cada uma para cada pergunta. Vamos ver se a gente consegue, tá? Mais ou menos isso, tá bom? Meninas, uma das coisas que a gente defende no manifesto, né, é mais políticas para mulheres, pensadas especificamente para mulheres, maior representatividade de mulheres na política, né? Considerando essa questão da representatividade, uma das lutas é a reativação do Conselho Municipal, né, o Conselho dos Direitos da Mulher, que está inativo. Foi uma luta do coletivo, que algumas mulheres participaram e a gente conseguiu, junto à gestão atual, que se abrisse um edital, que se formasse uma comissão eleitoral. A gente tem mulheres já candidatas para essa eleição que foi suspensa, adiada em função da pandemia. Mas eu queria ouvir para vocês, qual a importância dessa reativação do Conselho da Mulher? Lu, pode começar. Estão me ouvindo? Bom, sou uma pessoa suspeita de falar, né? Ainda mais eu. Bom, como eu disse, eu fui presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher na última gestão, e a nossa responsabilidade nessa última gestão foi a alteração da legislação do Conselho, que estava desatualizado há mais de 10 anos. A última alteração foi em 1996, que foi a sua criação, na verdade, e depois em 99, que teve a alteração de algumas cadeiras importantíssimas. Seriam algumas representações ligadas ao meio jurídico, à sociedade civil, principalmente representações da sociedade civil. Mas nós precisamos alterá-lo ele por conta da sua forma de eleição, formato eleitoral, a forma como ele era indicado, né? Não tinha eleição da sociedade civil, e nós vimos que, dentre várias conferências que nós tivemos, desde a eleição do governo Lula, que foi em 2002, até 2010, nós tivemos 2 ou 3 conferências nacionais de política para as mulheres, e os planos sempre falavam que conselhos municipais tinham que ser eleitos, suas representações de base, pessoas ligadas aos movimentos sociais, que de fato eram legitimadas as suas lideranças. Então, nós decidimos alterar essa lei. O que aconteceu nesse período é que nós tramitamos esse projeto, ficou quase um ano na Câmara Municipal, que essa é a questão, nós não tínhamos lideranças que quisessem aproximar esse diálogo com os movimentos sociais na época, e que dificultou-se um pouco mais o trâmite dentro da Câmara, porque se nós tivéssemos mulheres fortes dentro da Câmara, o projeto trataria e tivesse um interesse político por parte do legislador, na época, tivesse sido super rápido esse processo. Dentre outros conselhos que também fizeram modificações de suas leis, atualizaram suas leis, Marília era a primeira vez que ia ter um conselho aí atuante e forte, que era o Conselho da Mulher, que sempre foi, historicamente, há mais de 26 anos. Mas que, infelizmente,
não representava a maioria, não tinha segmentos da academia, da universidade, do meio jurídico, como a OAB, a Defensoria Pública, cadeiras cativas. E nós amarramos isso na legislação. E dentro disso veio a eleição em 2017, ficou-se um período parado por conta de um trâmite político, e dentro, então, da Câmara que tinha feito essa aprovação, esperava-se que tivesse uma comissão responsável em tocar esse processo eleitoral, porque já tinha se encerrado a gestão do Conselho. Não foi feito isso, foi jogando na mão de secretários, e secretários era conforme a vontade alheia, e aí foi se demorando o processo, até que chegou agora, em 2020, veio a pandemia, com muita pressão social, nós conseguimos aí um diálogo com a Secretaria da Assistência Social para que saísse do papel esse projeto, e já desde 2017 já tinha sido aprovada a lei, tinha um período, um prazo máximo para poder dar continuidade eleitoral. Então, a importância é essa, né? A maioria das representações na nossa sociedade são de mulheres, e quando nós temos um conselho atuante e forte, nós conseguimos combater as ações, fortalecer as políticas públicas voltadas para as mulheres, fortalecimento dessa rede e articulação com o poder público e com a sociedade civil. O conselho forte e organizado, ele faz a diferença, né, Mar? A Mariana sabe disso, a própria Claudinha também. Quando a gente se une, a gente se fortalece, a gente cresce o nosso movimento e nós avançamos nas políticas públicas. Por isso a importância da ativação desse conselho, que já era para ontem. E isso não pode ficar na vontade política de governo, tem que ficar na mão da sociedade civil. Quem tem que decidir eleição, calendário, é a sociedade civil, porque essa vontade e interesse do povo não pode ficar na mão de governo. Pronto. Falei. Obrigada, Lu. Agora deixa eu Mari, por favor. Desculpa porque eu falo com emoção, gente. Que bom. Bom, peguei a emoção da Lu aí, realmente. Eu não sabia de todos os detalhes da luta do Conselho pelo direito das mulheres. E aí ela coloca uma dificuldade que todos os conselhos enfrentam, que é a questão de quando chega na Câmara, a questão não anda, porque não há realmente uma mobilização, um interesse, alguém alinhado com essas pautas. Então, eu acredito que é urgente que o Conselho seja aprovado com seu regimento regulamentado. De fato, os conselhos são espaços de participação social da sociedade civil, não tem como um conselho não ter, né, essa representação da sociedade civil. E também uma coisa muito legal que aparece no manifesto, né, do coletivo, que é a questão do caráter deliberativo. Isso também é essencial. Nós passamos esse problema no Conselho de Habitação e Política Urbana, que durante uma gestão houve uma proposta de retirada do caráter deliberativo, e isso meio que inviabiliza o conselho de funcionar, ele perde sua força e ele fica simplesmente um conselho de fachada, né? Então, eu sou a favor de fortalecimento, de retomada do conselho, de todos os conselhos, né? E o da mulher, realmente, como a Lu colocou, para ontem, né? Então, precisamos que essa Câmara que seja eleita coloque essa lei para tramitar e que, de fato, seja aprovado essas mudanças e fortalecimento de conselho com infraestrutura para funcionar, espaço, né? Funcionário disponível, porque é realmente instâncias essenciais para a nossa cidade. Meninas, o próximo assunto que a gente que precisava abordar com vocês, né? Na verdade, acho que um dos problemas mais graves que a gente enfrenta internacionalmente, no Brasil e na nossa cidade também, que é a questão da violência contra a mulher, né? As suas várias aí formas de violência, e a dificuldade que a gente tem por não ter uma rede estruturada de enfrentamento desse problema, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês nesse sentido, né? Que tipo de propostas vocês pensariam para o enfrentamento desse problema tão complexo e que tem repercussões tão graves na vida de tantas mulheres ainda. Lu? Mas comigo? Tá. Bom, a questão da violência da mulher é um problema crônico, né, social e cultural, que está presente no nosso país e no mundo todo. Então, nós não vamos conseguir resolvê-lo, né, sem ao menos causar um impacto de transformação social através da educação. Eu acho que
primeiro são esse ponto. O outro é como aparelhar os instrumentos de segurança pública que vão dar suporte e condições para as mulheres vítimas de violência. Esses são 2 canais. Por quê? Nós precisamos, primeiro, implementar ou implantar, né, a Lei Maria da Penha, e, de fato, ela, por ser uma lei muito importante, uma conquista da luta das mulheres, né, mas que ela, no seu total, ela não está, de fato, sendo implantada no nosso país. Nós ainda temos fragilidades, né, nos serviços públicos, principalmente nas delegacias das mulheres, que não atuam após as 6 horas, não atuam nos finais de semana, e também não estão 24 horas a serviço das mulheres vítimas de violência, né? Então, Marília, por exemplo, nós temos uma delegacia da mulher e quem for fazer a denúncia na semana vai ter que ser atendido nos plantões com delegados, escrivãos homens. E a Lei Maria da Penha fala que nós temos que ter delegacia 24 horas. Além disso, a própria lei fala que nós temos que ter advogados, defensores públicos dentro da própria delegacia à disposição dessas mulheres, né? Ter uma rede de apoio, ter uma casa-abrigo, um centro de referência também que faça os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, né? Saúde mental também é um problema crônico na cidade de Marília, porque quando você fala também de violência doméstica, você também tem que casar junto a questão da saúde mental. A falta de profissionais da área da saúde mental, como psicólogos, psiquiatras, é um problema crônico na nossa cidade. Então, assim, nós precisamos, sim, de gestão, gestores, enquanto legislação, enquanto legisladores, representantes da Câmara, nós temos que cobrar o Poder Executivo para que, de fato, invista em políticas públicas, busque recursos com o governo federal, principalmente o governo federal, através da Secretaria da Assistência Social, que recebe verba específica para o enfrentamento da violência da mulher. Em Marília, nós temos, assim, ainda que pequenas ações, mas estão se gatinhando para que tenha aí e chegue a um centro de referência da mulher para o enfrentamento da violência. Esse é um dos caminhos, mas para isso a gente precisa de mais verbas, mais encaminhamentos em projetos de lei também, que amarrem todo esse trabalho para ser feito. E fortalecimento da rede. 1, ativação do Conselho da Mulher. 2, propor também que a própria segurança pública, que é investida pelo Estado de São Paulo, e no caso, a gente tem que fazer articulação com o governo do Estado de São Paulo, para que instrumentalize e dê suporte, contratação de policiais civis femininos, principalmente delegados, para que também tenha mais um período de turno, para que possa atender as demandas no finais de semana e depois às 18 horas. E depois, dentro disso tudo, a gente também propõe a vinda da Delegacia de Crimes Raciais contra também a intolerância religiosa, que também no Estado de São Paulo foi criada desde 2006. E também vai ser uma delegacia que vai dar suporte para os crimes raciais, principalmente para as mulheres negras que sofrem violência racial. Então, eu acho que tudo vai casar, primeiro, um fortalecimento e investimento de estruturas nos serviços públicos, tanto estadual quanto municipal. Por isso que eu sou uma defensora também dos serviços públicos, dos servidores municipais, e tudo quanto é política pública, principalmente o SUS, na área da saúde, e também, quando a gente trabalha isso, a violência contra a mulher, a gente também tem que pensar na saúde mental e nos investimentos que o SUS também tem gastos, principalmente com relação ao abuso sexual, ao estupro e outras demandas que vão vir por aí com relação à opressão e à violência. Acho que é isso. Obrigada, Lu. Eu tô seguindo. seguindo. Estamos, ouvimos tudo. Eu tô seguindo a sequência, continuei a sequência que estava na minha tela, né? Podemos alternar um pouco também, né? Porque eu falei, vai, Lu, de novo. A Lu falou, eu começo de novo. A gente pode alternar para a próxima, tá? Mari, antes de eu passar a palavra para você, a Claudinha me mandou um áudio, ela tá com muita dificuldade de entrar, gente, é uma questão de conexão, pelo que ela tá falando, ela tá tentando, eu vou tentar algumas vezes ainda incluí-la, porque eu consigo cada vez que ela tenta colocar, mas ela pediu desculpas de novo, porque não tá com dificuldade de se manter aqui com a gente, tá? Mas, Mariana, por favor, a palavra é sua.
Bom, sobre a questão, né, do enfrentamento da violência contra as mulheres, né, a gente sabe que isso é uma realidade, né, como foi bem pontuado pela Lu, é uma realidade do Brasil, uma realidade do mundo. E eu acredito, na verdade, como que eu enxergo a política pública, que se a gente tiver uma estruturação da política pública, né, um plano municipal, né, é importante a gente colocar isso, essa questão da nossa atuação a nível municipal. Qual que é a nossa atuação, até onde chega a nossa atuação enquanto vereador no âmbito municipal. Então, a gente pode incentivar a formulação de leis, né, municipais, vindo de um fortalecimento do Conselho pelo Direito das Mulheres e que essa pauta ela ganhe um maior destaque dentro da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Segurança Pública, para que esse seja um tema que paute as outras políticas. Né? Então, por exemplo, que essa questão da violência, do combate à violência, ela apareça na estruturação da segurança, na estruturação da política da assistência social, que se faça um plano, que isso seja implantado não só em uma gestão, mas ao longo de gestões. Né? Então, eu acredito em política a longo prazo. Né? Não adianta a gente pensar em algo para ser executado no ano que vem. Pelo meu convívio vinculado ao executivo e ao legislativo, eu entendo que há uma demora, sempre há um processo longo, e se a gente conseguir efetivar planos e projetos a longo prazo, a gente consegue, de a nível municipal, que isso seja melhor estruturado. Né? Então, com fortalecimento do conselho e dentro das secretarias, um setor específico para pensar essas políticas a nível municipal de combate à violência da mulher, acolhimento, né, espaços de acolhimento para as mulheres e todo um conjunto de ações em prol do acolhimento das mulheres e pelo direito das mulheres. É isso. Obrigada, Mariana. A Cláudia, eu acho que não está conseguindo mesmo, e ela mandou uma mensagem, pediu para eu falar para o público, né? Pedindo desculpa para as pessoas e para vocês, que de fato ela não está conseguindo participar, mas que ela queria deixar uma mensagem, né? De que ela pretende lutar pelo direito das mulheres. Estou sendo literal o que ela falou aqui, tá? Anotei. Que ela pretende lutar pelo direito das mulheres, principalmente as mulheres carentes da cidade, que precisam muito, especialmente na questão da saúde, ampliar o acesso dessas mulheres aos serviços de saúde, na parte principalmente de ginecológica e de saúde da mulher. E, enfim, não vai dar para eu ficar passando os recados todos aqui, então quem tiver interesse, conhecer um pouquinho mais da Claudinha, né, Cláudia Bento, do PSOL, vocês, nas nossas redes a gente está circulando também o vídeo, o material dela, entrem para conhecer um pouquinho mais da Cláudia, se ela não conseguir voltar. Tomando esse gancho, um pouco do que a Cláudia até colocou, eu queria falar um pouquinho de saúde com vocês. A gente está falando já de violência contra a mulher e, inevitavelmente, passa pela questão da saúde, né? Vocês até comentaram, saúde física e saúde mental, né? Queria ouvir um pouco de vocês com relação a pensar a saúde no nosso município, né? O que precisaria ser feito para melhorar, do modo geral e especificamente pensando na saúde da mulher. Podemos inverter dessa vez, ouvir um pouquinho a Mariana, depois um pouquinho a Lu, porque eu acho que, né, eu mantive essa sequência. Beleza, então, Mari. Eu acho que é importante a gente observar que a questão da saúde, né, ela deve ser entendida de uma forma integral. Então, eu sei que Marília, né, ela já possui algumas iniciativas, então toda a questão do acolhimento da mulher grávida, pré-natal, então todo esse acompanhamento, ele já é feito, né, pelo sistema de saúde municipal. Existe o programa Saúde da Família, que já faz também os atendimentos diretamente com os bairros, né, com um cadastro das mulheres, das famílias, então todo um atendimento já personalizado. E aí eu acredito que a gente deve fortalecer, sim, esses atendimentos, né, e pensar, como a Lu também bem colocou, de forma mais integral, a gente abranger a visão da saúde, pensando também que outras instâncias da nossa cidade que estão
bem abandonadas também fazem parte da saúde, né? Então, a questão de você ter um transporte de qualidade, um transporte coletivo de qualidade, de você ter segurança para deixar seus filhos, levar os seus filhos para a escola, para circular na cidade, ter espaços públicos, né? Tudo isso faz com que nosso entendimento de saúde seja mais amplo. Também a questão da saúde mental. Então, espaços que pensem saúde não só como tratar um problema específico que venha especificamente da mulher, mas de uma forma mais ampla, né, de você estar bem. Porque às vezes a gente corre muito atrás dos atendimentos específicos, né, e esquece de forma mais integral. Por exemplo, se no caso a mulher ou filho tiver um problema específico de dente, né, e ele precisa de um atendimento específico, só tem um ponto na cidade de atendimento. Como que a pessoa chega até esse local se a gente não tem um transporte de qualidade, com facilidade, com segurança, com rapidez. Então, precisamos melhorar toda a trama dos atendimentos e da política para melhorar o atendimento das mulheres e das crianças. Obrigada, Mariana. Lu? É um tema importante, né? Mas a gente precisa também estar atento, né? Que a saúde da mulher, ela não só é restrita à questão de mama e útero, né? Então, a gente acaba muito reforçando também a questão do machismo. Mulher é apenas reprodução. E nós precisamos também ser cuidadas enquanto saúde mental, né? Nesse sentido, Marília precisa se fortalecer mais nesse campo da saúde mental. Enquanto representante, vamos supor, que eu fosse eleita enquanto representante do Legislativo, cobraria muito, né, a questão da saúde mental voltada para as mulheres idosas, mulheres acima de 40 anos, a nossa juventude. Eu sou usuária do SUS, sei como que funciona o sistema público de saúde, também trabalhei como agente de endemias na USF Palmital, e a gente viu a necessidade de trabalhar os grupos de saúde coletiva nas unidades de saúde da família. É muito importante que o SUS ele recebe uma verba própria para o atendimento dessas mulheres, inclusive a saúde coletiva em grupos de ajuda, né? Então, a gente tem grupos de adolescentes, grupos de mulheres, grupos de exercícios, e a maioria são mulheres, grupos de artesanato dentro da área da saúde. E, para mim, é muito importante fortalecer esse campo, né? Através de financiamentos para esses projetos sociais dentro da área da saúde, para humanização e trabalho em saúde mental. Outra questão é o uso da pílula dia seguinte. Gente, quem é usuário do SUS, do Sistema Público de Saúde, sabe a dificuldade que tem da mulher para ter a pílula do dia seguinte. É uma burocracia. Isso tem que estar à disposição no posto de saúde, não pode ficar solto, ou nas farmácias, que agora as farmácias são pontos centralizados em 4 cantos da cidade. Então, tem que estar à disposição para os adolescentes. Nós precisamos ter um programa de saúde para jovens e adolescentes. Nós temos uma lei de planejamento familiar, mas não colocamos a lei em prática, principalmente para as nossas jovens, que cada vez mais cedo estão engravidando, perdendo a escola, perdendo a sua juventude. Então, nós precisamos trabalhar a prevenção na gravidez, na juventude. Para isso, nós precisamos quebrar tabus, né? Criar projetos de lei que trabalhem a saúde da jovem adolescente para que ela possa completar o seu ciclo, procurar o estudo e a profissão. Nós precisamos trabalhar nesse sentido para as nossas jovens mulheres. Para as nossas mulheres idosas, a saúde mental, como eu falei, ela tem que ser atuante, coletiva, através de atividades sociais dentro da unidade de posto de saúde, fortalecendo esses grupos que os agentes comunitários já fazem, já atuam, são os grupos de artesanato, de saúde, atividades coletivas como exercícios, e também pode ser também atividades culturais, que é muito importante a cultura dentro da área da saúde, a criação de bibliotecas dentro do posto de saúde, fazer algo diferenciado, motivá-las a ocupar os seus espaços. Penso também que a questão da prevenção do câncer de mama é um caminho que a gente precisa aí equipar, né, mais ainda estruturar os exames, né, e serem mais rápidos. Mas para isso nós precisamos de contratações de médicos, cobrar o poder público para que tenha mais médicos, para que
participe dos programas do governo federal, que tenha parceria e fortaleça as universidades. E eu entendo também, enquanto nós falamos de mulheres, nós estamos falando das mulheres trans, das mulheres travestis. Essas mulheres também têm que ser incluídas no sistema público de saúde, elas têm que ser respeitadas, tem que ter trabalho também com a questão da hormonização, médicos especializados em questões de hormônio para a população T, travestis e trans, que também são excluídas e marginalizadas do sistema público de saúde. Tem que ser reconhecidas pelo seu nome social, que já é lei, e o sistema público de saúde, o SUS, foi o primeiro a reconhecer o nome social, mas que, infelizmente, no nosso município não é posto em prática. Então, enquanto eu estiver no mandato, enquanto vereadora, vou obrigar, sim, os servidores públicos a reconhecerem os nomes sociais dos travestis e das transexuais de Marília. É isso. Obrigada, Luciana. Ambas falaram da questão da prevenção, né, de alguma forma, e a gente vai passar por outros temas que refletem na saúde, né, vários deles vocês já falaram, a gente vai conversar um pouquinho deles, sobre planejamento urbano, sobre cultura, lazer, esporte, mas eu queria antes perguntar para vocês, né, a gente coloca no manifesto, a gente defende uma educação inclusiva, laica, que vá contra combata preconceitos, que seja a favor da diversidade, dos direitos humanos. Enfim, a gente entende que a educação é a base para a mudança de uma sociedade, não seria diferente na nossa cidade. Queria ouvir um pouquinho de vocês, pensando em educação, e também, né, acho que quando vocês falam em prevenção e saúde, eu pensei nesse sentido, né, nas escolas e tudo isso que também a gente defende. Queria ouvi-las um pouquinho com relação a isso. Acho que a gente pode começar com a Mariana de novo e depois a gente vai revezando. Pode ser? Pode sim. Pode ser, cá. Então tá. Sobre a questão da educação. Bom, a gente fica até assustado quando a gente vê o projeto de lei como uma ideia de escola sem partido, aparecer no âmbito municipal e a gente tem que fazer uma discussão desse nível, né? Eu acho que defender escola laica, que seja um ensino inclusivo, que promova a diversidade, direitos humanos, cidadania, é impressionante como que esse assunto não está superado ainda na nossa sociedade, né? E aparece, a gente acha que essa pauta não volta e que a gente não tem aqui de novo dizer e combater e reafirmar esses assuntos, mas isso acaba aparecendo, né, novamente, como tem aparecido desde o ano passado, esses temas novamente e chegam até o âmbito municipal. Então, a gente precisa reafirmar algo que a gente já imagina que está superado. Então, que essa educação, a gente tem, né, a educação em nível municipal, né, que são as EMEIs e EMEFs, que essa educação seja, sim, uma educação laica, uma educação em prol dos direitos humanos, de inclusão, né, contra racismo, e que todas essas pautas sejam reafirmadas e garantidas, né, e com certeza meu posicionamento é esse, nas pautas que aparecerem enquanto eleita dentro da Câmara, esse é meu posicionamento, e eu acredito em relação à educação sexual, eu acho que é uma pauta que deve ser introduzida de forma educativa, do ponto de vista de prevenção, né, e de informação, no sentido de que crianças são vítimas de violência, passam por abusos, e a escola é esse lugar em que deve ser discutido, e as pessoas e os professores devem colocar esses assuntos de forma a orientar as crianças e difundir essa informação. Então, acho que esse meu pensamento, isso é o que eu defendo. Obrigada, Mariana. Lu, por favor. Primeiro, a gente fortaleceria uma questão, que é a criação da Secretaria de Política para as Mulheres e também fortalecer a Secretaria de Direitos Humanos, ou as duas transformarem em uma só, Secretaria de Direitos Humanos e Política para as Mulheres no município de Marília. É um primeiro projeto que eu acho importantíssimo a gente bater a tecla com orçamento próprio e fundos.
para que a gente possa, de fato, debater a grade curricular junto com a Secretaria da Educação de Ensino Municipal. Né? Nós temos a Lei 11.645, que é a Lei de História e Cultura Afro-Brasileira, que é uma lei federal, e também ela é incluída na Lei de Direitos e Bases da Educação, para que possa, na rede estadual, ter essa disciplina, atividades e ações na grade curricular. Essas atividades, elas já existem. A questão é que a gente precisa incentivar e cobrar do Poder Executivo para que implemente no município através da grade curricular. Né? Então, para que a gente possa combater o preconceito e a discriminação, a gente precisa implementar projetos de lei que tenham aí inclusão na grade curricular, no ensino de direitos humanos, políticas de combate à violência, a educação sexual, como a própria Mariana colocou, mas para isso a gente precisa também ter uma secretaria forte, uma secretaria atuante, uma secretaria que também possa dar suporte ao executivo e promover planos de ação junto com os conselhos para que possa fortalecer no âmbito das políticas públicas. Penso também que defendo, né, um Estado laico, defendo políticas laicas, sou uma defensora, sou contra o projeto de escola sem partido, sempre lutei aqui em Marília no combatendo isso, inclusive eu devo defender a retomada do termo de gênero, né, que foi retirado do Plano Municipal de Educação, através de vereadores do nosso município, de uma ala conservadora e evangélica fundamental, a gente reforçar isso, de vereadores que estão saindo candidatos à reeleição agora e batendo porta na Casa de Mulheres para pedir voto. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, porque essas figuras que estão contra os interesses das mulheres são os mesmos que também não queriam que tivesse cartazes de combate à violência da mulher, do 8 de março, e outras questões voltadas à questão de gênero, por falta de informação de estudo, porque essas pessoas não estudam e não sabem o que estão fazendo. Porque se você questioná-los, você vai saber que eles não sabem nem o que é gênero, né? E aí ficam reforçando esse conceito errado, que existe ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero, existe ideologia patriarcal, que isso, desde o início da humanidade, existe, e é por conta dessa ideologia que nós lutamos, porque é através dela que se reflete o machismo e a violência contra as mulheres, e por causa dessa ideologia que nós morremos, somos queimados na fogueira. Por isso que eu luto para debater e combater isso através da educação. Para mim, é muito importante a gente defender um Estado laico, a Constituição. Fosse para mim ter um projeto dentro da Câmara, para a área da educação, a primeira coisa que eu colocaria era esse, um projeto de laicidade dentro do ensino público, para que a gente possa, professores, não serem perseguidos e terem a sua garantia do seu conhecimento aplicado. Além disso, investiria, sim, mais na formação do professor, porque o professor também vai para a sala de aula, muitas vezes com dificuldade e com medo de enfrentar esses temas na sala de aula, com medo de represálias de pais, de grupos religiosos, inclusive de políticos religiosos que são aqui na Câmara, infelizmente. É isso. Acho que eu falei demais. Não, vocês estão indo tranquilas com relação ao tempo, né? Enfim, infelizmente só estamos em duas agora, mas felizmente acho que as pessoas vão poder conhecê-las melhor, entender o que vocês pensam, conhecer, enfim, a visão de mundo e as propostas de vocês. Dentro das possibilidades do legislativo, como a gente tinha falado, mas que, na verdade, envolvem outras negociações, movimentações, projetos, ações, né? Nesse papel aí que vocês podem vir a assumir. Tá tudo bem com relação ao tempo, gente. A gente vai, o pessoal que puder acompanhar, tem uma turma assistindo a gente, agradeço. Tem umas perguntas, eu peço que quem quiser mande mais perguntas, vou tentar fazer essas perguntas para elas. A gente está seguindo um pouco a temática do manifesto, né, que era um pouco da proposta dessa sabatina, mas a gente tenta incluir as perguntas do público também. E nossa live vai ficar gravada, tá, gente? Quem quiser depois pode acompanhar com mais calma, rever aí, para pensar no que as nossas candidatas estão trazendo aí. Meninas, a questão do desemprego, subemprego, condições precárias de trabalho, a gente sabe que é um problema que atinge muitos milhões, né, na verdade, de brasileiros e brasileiras, e não é diferente na nossa cidade, é um problema sério e que a gente sabe que tem atingido especialmente mulheres, mães, que muitas vezes são mantenedoras aí do lar, né, da família. Obviamente, a questão da pandemia agravou, né, a questão econômica, como a gente sabe, inevitavelmente,
queria saber um pouquinho de vocês, se é possível, como é possível melhorar a situação de trabalho e renda aí da nossa população. Daí acho que a gente pode começar a inverter aí cada hora uma começa, agora pode ser a Lu, então. Vocês me lembrem, tá? Se Ok. eu inverter a sequência aí. Ah, bom, tá. A questão da empregabilidade, ela insere uma questão que a gente combate, que é o racismo, né? Com recorte de classe e gênero. Então, as mulheres no mercado de trabalho, apesar de terem se estudado cada vez mais, né, se alfabetizado, ainda assim no mercado de trabalho nós temos aí dificuldades de acesso por ou estar em uma idade fértil para poder ter filhos, ou ser acima de 40 anos já não servem mais para o mercado de trabalho, ou por conta da sua cor ou origem social, de morar em periferia ou ser negra da pele escura, principalmente as mulheres negras da pele escura, que sofrem com o racismo. Eu acredito que a gente precisa ter um projeto de lei, inclusive, eu defendo muito isso, que é a valorização da mulher negra, das travestis e das mulheres trans, para que a gente possa ter incentivos fiscais para empresas contratarem e terem aquele selo amigo da diversidade, empresas que valorizam a diversidade étnico-racial e sexual e tenham aí desconto através de ou imposto de renda, ou através do IPTU, enfim, algum tipo de política de incentivo, que eu sei que isso é possível, nós temos leis federais para isso, que dão condições para o empresariado, principalmente quando eles vêm para Marília e procuram em áreas e procuram a prefeitura para poder ter isenção de impostos, para poder gerar emprego. Mas a questão é as contratações, a questão do olhar de gênero nesses grupos de RHs, que aonde vão selecionar esses currículos, eles já pegam nas questões étnico-racial e de gênero. Para isso, nós precisamos mudar a mentalidade empresarial do nosso município e que possa contratar gays, travestis e mulheres negras e população negra e periférica. Que a gente sabe, para entregar um currículo num supermercado, se eu falo que eu moro na Vila Barros, na Salvador Salgueiro, o mercado não me contrata, porque acha que lá só tem bandido, vagabundo e drogado, traficante. O medo, o receio é muito grande com a população periférica. Para isso, nós precisamos, principalmente para a nossa juventude, que busca o primeiro emprego. Então, precisamos combater preconceitos e a discriminação e procurar políticas de incentivo para que aí as empresas mudem a mentalidade e possam, sim, contratar mulheres gordas, mulheres travestis, mulheres negras em seus espaços. Essa seria uma proposta, além disso, com recorte para cotas em concurso público, que já existe em lei federal, é possível fazer isso em Marília, ter cota para a população negra e travestis nos concursos públicos. Acho que a gente tem que correr atrás disso e lutar pelo nosso de direito, fazer uma equiparação e retratação histórica com essa população que está à margem, né, do acesso das políticas e principalmente no mercado de trabalho, que infelizmente é preconceituoso e racista. Obrigada, Lu. Mariana, por favor. Bom, questão de trabalho, geração de renda, como que eu vejo a Câmara Municipal, né? Eu acho que a Câmara, ela está muito dissociada da sociedade, né? Ela não representa, não reflete a sociedade. Então a gente começa, o primeiro passo seria a gente votando em mulheres, né? Colocando mulheres na Câmara, transformando esse cenário. A Lu falou, né? Questão de gênero, né? A nossa Câmara ainda pautar leis e políticas de uma forma muito retrógrada, né? Então está na hora da gente renovar para que a gente consiga colocar pessoas que representem de fato a realidade da sociedade marilhense. Tá? Isso é uma questão, um primeiro passo, como eu entendo a Câmara e como eu acho que a Câmara pode agir de forma a fomentar a geração de renda para as mulheres, né? E as mulheres inseridas num contexto específico. Tá? Então eu acho que a Câmara tem um papel de, sim, criar incentivos para quem? Para cooperativas, né? Para a mulher empreendedora,
Hoje a gente tem muita questão do empreendimento, de novas ideias, e a Câmara ela pode entrar como um aliado, uma aliada, no sentido de fomentar incentivos, descontos em IPTU, ISSQN, que é a nossa margem de atuação dentro desse âmbito municipal e de impostos municipais, né? Então a gente pode criar esses mecanismos. Outra coisa que é uma das minhas propostas, que é criar a escola do parlamento. Essa questão da Câmara fechada e desconectada da sociedade me incomoda muito. Eu acho que a Câmara ela tem que ser um espaço de acolhimento, um espaço aberto, de diálogo com as pessoas, para que a gente consiga, de fato, falar de temas problemáticos e temas que a gente não consegue, que não refletem a nossa sociedade. E aí eu acho que essa proposta minha de escola do parlamento é a gente ampliar o diálogo entre as universidades, entre as entidades, assim como a gente está aqui dentro de um coletivo de mulheres, ampliar o espaço para que as entidades, as ONGs, a universidade tenham lugar de fala, a gente promova debates e também cursos, né, de economia, questão de finanças para as mulheres, como melhorar a nossa educação também do ponto de vista financeiro. Né? A gente tem uma carência disso, na nossa sociedade como um todo, né? A gente não tem uma educação financeira, a gente não sabe lidar com as questões financeiras, questão de dinheiro, e eu acho que a Câmara pode sim e deve, na verdade, atuar nesse sentido da gente melhorar esse diálogo e fomentar também a questão de formação, de formação técnica. A Câmara tem sim essa responsabilidade. É isso. Obrigada, Mariana. Meninas, nossa cidade vem crescendo, né? Nem sempre com o devido planejamento, e a gente tem cada vez mais enfrentado problemas no sentido de mobilidade, no sentido das questões ambientais, de habitação, além, né, dos problemas históricos já com a questão da água, esgoto, lixo e tudo mais. Junto disso, a gente ainda tem que considerar a questão da acessibilidade, né, aos espaços públicos, que nem sempre é considerado. Queria saber um pouco, então, do que vocês pensam dessas questões que atingem, né, a nossa população e que tipo de propostas, de ações poderiam ser feitas na nossa cidade. Daí acho que Mariana pode começar, então. Bom, essa área de pensar a cidade, o planejamento urbano, o urbanismo é a minha área que mais me toca, é a minha área de atuação, minha área de estudo. E olhar para a nossa cidade hoje de uma forma muito abandonada, né, me causa uma comoção. Eu acho que quando a gente coloca esse olhar de cuidado, né, para a nossa cidade também, é extremamente importante. A cidade está abandonada em vários âmbitos, as calçadas da nossa cidade, as ruas, a iluminação, os espaços públicos. A nossa cidade cresce desordenadamente e isso gera um ônus para nós mesmos, né? Por exemplo, citando um exemplo do crescimento desordenado e como isso impacta na nossa vida, como o caso que a gente tem daqueles loteamentos em frente à Padre Nóbrega, né? Então a gente tem o Maracá, a gente tem o Montana e outros loteamentos que foram implantados e a população muda para esse lugar e a gente não tem uma infraestrutura adequada, isso onera na questão de transporte, na questão de falta de escolas, de unidades de saúde, e esse custo, ele é distribuído por todos os marilhenses. Nós pagamos, através dos nossos impostos, né, por um planejamento mal feito, por uma falta de visão da cidade a longo prazo. Isso onera o nosso bolso, né, de todo marilhense, porque terá que ser gasto para quê? Para que seja levado essa infraestrutura que não foi pensada anteriormente. Além disso, do ponto de vista de qualidade de vida, e aí eu estou falando de outros elementos como arborização urbana, né, segurança nas ruas e nos espaços públicos, iluminação e, como bem colocado, a questão de acessibilidade. Né? A gente tem um problema sério na nossa cidade, acessibilidade ela não aparece
de forma clara em nenhum lugar. A gente pode observar o centro da nossa cidade, não há acessibilidade nas principais ruas, nem o calçamento é adequado, nem as próprias rampas de acesso dos cadeirantes que está sendo implantado nesse momento não está de acordo com as normas, né? Então, o nosso dinheiro aplicado de forma irregular. Então, como a gente pode deixar que a nossa cidade siga dessa maneira? Pensada ao acaso, desconectada, né? E eu sempre costumo falar para os meus alunos, né, quando eu dou aula e quando eu trato de questões urbanas, que a cidade ela deve ser entendida como nossa segunda casa, não como algo que não nos pertence, mas pertence e ela deve ser pensada de forma integral, né? Por isso que uma das minhas maiores pautas está voltada para pensar a cidade com essa qualidade. Tudo que for aplicado e for executado na cidade tem que ser pensado e já que vai ser gasto um dinheiro que seja feito de forma efetiva, né? Isso é uma prerrogativa, uma luta minha já antes de me tornar candidata, de me propor como candidata dentro do conselho, como uma atuação pessoal, como professora, né? De a gente pensar de forma efetiva como vai ser usado o nosso dinheiro para executar essas obras na cidade. É isso. Obrigada, Mariana. Lu, por favor. Bom, alguns projetos de lei já vêm sido discutidos e aprovados na Câmara Municipal com relação aos projetos de habitação, por exemplo. Os novos empreendimentos que foram feitos na nossa cidade não podem serem feitos da maneira como foi feito o bairro Marina Moretti, né? Sem escola, sem planejamento do transporte, como a Mari falou, a questão da acessibilidade. Então, todo e qualquer empreendimento, isso foi agora, através do governo Daniel, todo e qualquer empreendimento que for feito tem que ter escolas e postos de saúde sendo construídos. Claro que tem a questão do impacto ambiental, que precisa ser levado em consideração com relação ao saneamento básico, mas eu devo lembrá-las que nós estamos aqui com o maior empreendimento, investimento em saneamento básico, que é o esgoto, e nós estamos tendo agora a oportunidade de ver esse projeto, que antes era um elefante branco, desde 2009, na gestão do Bulgarelli, que eu acompanho esse projeto. Anterior a isso já tinha sido feito algumas experiências aí com verbas públicas que foram desviadas, enfim, e até hoje não conseguiram conseguiu se recuperar com muito custo essa verba federal, que foi aí investimento na estação de tratamento de esgoto. Claro que esse impacto não vai ser de imediato, a gente vai sentir esse impacto para daqui 10, 20 anos, onde a gente vai ter a recuperação do meio ambiente aí, das cachoeiras e tudo mais. A coisa começou faz 4 anos e não vai ser em 4 anos que nós vamos resolver o problema de saneamento básico, aquilo que já quase 90 anos de Marília nunca foi feito, né? Então, não é 4 anos que vai se resolver. Dentro disso, eu penso que as comunidades, as periferias, são as que mais sofrem com planejamento urbano. Primeiro que elas estão se expandindo cada vez mais, ocupando áreas verdes, e áreas verdes de alto risco e de também risco e perigo para as mesmas. Recentemente, lá no meu bairro, lá no bairro de Bandeirantes, na rua Bugrinho, um morador caiu de um penhasco de També, de mais 6 metros de altura, e veio a óbito, escorregou, e ele mora em áreas de risco. Então, se nós não tivermos um planejamento, quem vai morrer são as comunidades periféricas. Estes estão expostos também ao lixo, né, que falta também uma consciência ambiental dessas populações periféricas, que aí cabe a uma responsabilidade individual e coletiva, obviamente, mas uma intervenção maior do poder público. Eu falo isso porque a responsabilidade também vem da gestão, e a gestão do Poder Executivo tem que estar dentro para todos, para todo o conjunto da sociedade. Não é só plantar uma árvore no cascata, não é só criar um ponto de eco-bags no centro da cidade. Tem que fazer em todos os centros, em todas as periferias, para que possamos dar condições de dignidade para a população, principalmente a periférica, pela qual eu tenho um olhar especial, porque é eles que vão sentir os problemas das doenças,
da dengue, do controle de endemias, porque é eles que vão para o sistema de saúde público e vão lotar o sistema de saúde público e vai encarecer o sistema de saúde público. Se a gente não tiver um tratamento de esgoto, um planejamento para essas casas, favelamento para essas residências. E, claro, não colocá-los em áreas escondidas, porque é isso, existe uma questão de classe dentro dessa cidade. Aqui é a valorização do centro com as periferias e os bairros. Nós precisamos ainda pensar que as periferias estão jogadas, como foi o projeto do Marina Moretti, que foi um projeto que jogou a comunidade periférica de Marília na zona norte de Marília. Mas, enquanto isso, se especulou áreas do grande centro por grandes imobiliárias. Então, a gente precisa, de fato, refletir a que cidade nós queremos, né? A qual cidade nós estamos servindo e quais os interesses de quem. Então, para isso, nós precisamos ter pessoas fortes, legitimadas pela comunidade, pelas periferias, que lutam pelo nosso povo. E mudar essa lógica de pensamento e levar o poder público, que muitas vezes o poder público que entra na periferia é o Estado através da Polícia Militar, e não é o secretário do Meio Ambiente, não é a secretária da Saúde, não é a secretária da Assistência Social, infelizmente não é esse povo que a gente quer que vê lá dentro, porque se tivesse, com certeza as comunidades, ao longo de muitos anos, que sofrem com esses problemas de impacto ambiental, estariam sendo bem melhores hoje, porque são comunidades que eram pequenas e hoje estão se expandindo. Obrigada, Lu. Tudo bem. De nada. A gente está indo para o finalzinho aí, mas poucas perguntas. Obrigada por quem está acompanhando a gente. Se quiserem mandar mais perguntas, a gente tenta encaixar aqui. E a live vai ficar gravada, tá, gente? Para quem entrou só agora ou perdeu o começo e quiser rever. Vocês citaram em algum momento, alguém citou a questão da cultura, do esporte, do lazer, até como formas de promoção de saúde, né? A gente sabe que é mesmo, além de, claro, né, geração de empregabilidade, de renda, de convívio social para a cidade e tudo mais. Queria que vocês comentassem um pouquinho, vamos tentar não se estender muito na resposta às duas, tá? São temas diferentes, na verdade, né? Cultura, esporte, lazer, cada um teria sua especificidade, mas a gente colocou junto aí como, enfim, uma área de interesse. Então, vocês fiquem à vontade, se querem falar um pouco dos três, ou se querem escolher um dos temas que vocês, de alguma forma, tenham pensado, se debruçado mais, ou tem uma proposta que vocês queiram compartilhar também entre cultura, esporte e lazer para a cidade. Pode ser? Acho que agora é a Luciana, certo? Vou tentar ser breve, eu juro, eu prometo. Bom, com relação às políticas de esporte, eu acho que a Secretaria de Esporte de Marília tem contribuído muito para a ampliação e extensão desses projetos nas comunidades. Eu acho que nós precisamos, sim, de ampliação para esses projetos nas periferias, com espaços adequados, né? Não é só um campinho de futebol, é fortalecer os centros comunitários para atividades de xadrez, junto, podendo ser também em parceria com a Secretaria de Assistência Social, junto com os CRAS e as Casas Pequeno Cidadão, que já existem e já são espaços públicos voltados aí principalmente para a juventude. Eu tenho uma proposta com relação ao uso das praças, né? Em fazer parceria com as academias de dança, para que eles possam utilizar esses espaços sem precisar de processo burocrático, para pedir autorização para a prefeitura, fiscal de costura, ir lá na Secretaria da Cultura, enfim, dar liberdade para eles utilizarem essas praças públicas para que eles possam fazer atividades físicas e motivar as pessoas a fazerem atividades físicas logo pela manhã ou em determinados horários que eles acharem mais adequado, né? E a outra questão com relação à cultura, bom, eu sou suspeita porque eu fui também chefe de gabinete da Secretaria de Cultura nessa gestão do governo Daniel, e a gente atuou em políticas culturais voltadas para diversos públicos. E no meu caso, eu colocaria aí a questão de calendários oficiais do nosso município, que nós precisamos trabalhar no combate ao preconceito e à intolerância religiosa e ao racismo, que é a Semana da Mulher Negra, a proposta de um calendário oficial da diversidade, da Parada da Diversidade de Marília, que não existe no nosso município, já faz 4 anos, nós estamos lutando há anos, tentando colocar um calendário oficial, uma atividade cultural para o público LGBT no combate ao preconceito e à homofobia.
propor também a questão dos blocos, né? Regulamentar os blocos de carnaval no nosso município, incluindo 2 blocos no calendário, que foi sobre minha autoria, que é o Biscoito ou Bolacha, que fala sobre a história da nossa cidade, né, a capital do alimento, e também o bloquinho infantil, que também é um bloquinho de carnaval, que chama Mamãe Eu Quero, voltado para o público infantil. Bom, sou parceira do teatro, defendo os artistas do teatro, e eu acredito que tem que ter peças de teatro gratuita, mas que possa fortalecer o projeto Teatro da Cidade, que é um projeto de formação importantíssimo do nosso município. A nossa querida banda marcial também precisa ser ampliada, ter mais políticas de incentivo para que eles possam ter um financiamento próprio, um orçamento próprio. Não dá para pensar política pública sem aumentar o orçamento da Secretaria da Cultura, né? Essa semana eu assinei 11 metas do Plano Municipal de Cultura para as candidaturas a vereadores e vereadoras de Marília, do Conselho Municipal de Cultura. E eu reafirmei isso ao Conselho. Conselheiros, não adianta vocês estabelecerem 11 metas de reestruturação de museu, de contratação em concurso público, sem pensar na política orçamentária. E isso quem decide é a Câmara. Então, precisa ter articulação com a política legislativa e o executivo e aumentar o orçamento e valorizar a nossa cultura e os nossos artistas. Eu defendo também que artistas participem de editais públicos, né? Antigamente, as gestões da cultura era bem doméstica, eram amigáveis, coleguismo, né? Então, isso precisa ser mais transparente, mais aberto, para que ele possa participar de editais com recursos públicos, com orçamentos próprios para cada edital, para cada segmento que fomenta a cultura, desde os músicos ao pessoal do teatro, para que possa aí os artistas terem um direito e um acesso, para que a gente possa valorizá-los, inclusive com cachês, para que eles possam permanecer na nossa cidade. Nós temos artistas valorosos, de destaque nacional, nós não podemos perder a cultura, ou que a cultura seja marginalizada por pessoas desinformadas, que muitas vezes estão lá no poder e não valorizam a cultura como deveria valorizar, né? Então, a gente precisa aumentar esse orçamento para que a gente possa investir mais, ampliar nossas bibliotecas, colocar a biblioteca nas periferias, até em postos de saúde, se for necessário, mas fomentar a leitura, a arte, a cultura, em todos os espaços, inclusive nos distritos. Essa é a minha proposta. Obrigada. Obrigada, Lu. Mari, por favor. Bom, desses temas, né, o tema de maior destaque que eu coloco nas minhas propostas é a questão das áreas de lazer, né? Eu estou dentro do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília, e lá a gente formulou metas para os próximos candidatos. E dentro do programa de planejamento urbano, do GT de planejamento urbano, as metas focaram na questão dos espaços públicos, espaços de lazer, que Marília é extremamente carente, né? Não tem um espaço adequado, com segurança, para você levar seus filhos para brincar, né? Não tem um lugar para você passear com o cachorro, para você fazer uma atividade com segurança, espaço adequado, com iluminação adequada. O que a gente vê sistematicamente na nossa cidade, que os espaços públicos, quando passam por alguma reformulação, geralmente são retiradas de árvores, né? Impermeabilização de piso. Então, tudo que é contrário ao que seria o correto de se pensar em espaços públicos, em praças, em parques. E nesse sentido, minhas propostas se alinham nas leis que nós já temos, né? Então, por exemplo, uma das leis que nós já temos que incentiva e provoca a criação de espaços públicos, de parques na nossa cidade, é o plano diretor. O plano diretor já prevê esses parques, principalmente voltado à área de preservação ambiental, visto que a nossa condição geográfica de Marília favorece a questão de atividades voltadas para a natureza, porque a gente tem todo o Vale dos Itambés no entorno da nossa cidade. Então, a criação desses parques, a criação dessas praças e a efetivação de espaços com qualidade. Não adianta a gente criar um parque infantil dentro de uma rotatória. Hoje, em Marília, o parque onde você leva seu filho para brincar, que está sendo utilizado já há algum tempo, fica dentro de uma rotatória, e isso é extremamente perigoso, porque os carros estão circulando em volta e dentro tem um playground. Então, são lógicas que não fazem o menor sentido, né, de se pensar
a questão de lazer na nossa cidade, e não pensar só o lazer no centro, né? A gente vê que o destaque e o incentivo sempre é para o centro da cidade, mas nas periferias, na verdade, nas 4 regiões da cidade, precisa pensar os espaços, as praças e qualidade. Por exemplo, eu estive um tempo atrás lá no Parque do Povo, na Zona Sul, né, e aquele espaço está abandonado, é um espaço novo da nossa cidade, está abandonado, junto com aquele ginásio lá na Rua Mendes Sá, que também pegou fogo, está abandonado. É impressionante, o tamanho do descaso para esses espaços na nossa cidade. Então, essa é uma das minhas pautas, uma das minhas bandeiras, né, como vereadora e dentro dos conselhos, é isso que eu defendo e é isso que eu pretendo lutar para conseguir implantar. Obrigada, Mariana. Meninas, antes do nosso encerramento, acho que tem uma pergunta que não foi contemplada, assim, em termos de temática. Eu vou até colocar aí pra gente, é uma pergunta da Noemi, acho que não aparece inteira na tela. Boa noite, gostaria de saber se alguma de vocês tem propostas com a causa animal ou envolvimento nesta área de atuação. Apareceu inteira aí, né, para vocês também? Então, se acho que Lu. Ai, já não lembro mais, gente. Eu vejo quem que era agora. Começar, vocês me ajudam? Pode ser. Então Claro, vai, já claro. tá bom? Então vai. Bom, bom, vou ser sincera para vocês, a causa animal é algo novo, uma temática nova para mim, não tenho muito acumulado, né, na prática, mas, obviamente, né, eu sou contra a violência aos maus tratos, principalmente com relação, a gente tem algumas práticas, né, por exemplo, cavalgadas, a próprio rodeio, eu acredito que precisa, sim, trabalhar as culturas tradicionais e populares, mas precisa ter uma fiscalização com relação às práticas violentas e maus tratos de animais. Eu sou a favor de políticas de defesa de animais, né? Eu acho que precisamos de leis, pensar até na possibilidade da própria delegacia, né, de defesa animal, para que a gente possa aí ter um espaço de denúncias, projetos de leis que fiscalizam, profissionais que realmente estejam interessados aí em dar acompanhamento junto às ONGs, fazer esse fortalecimento no nosso município. Eu acompanho mais bem distante a questão da saúde animal, a política de zoonoses, que precisam ser mais investidos através de profissionais de concursos públicos. Eu penso que precisa de mais veterinários, mais profissionais da vigilância, para que possa aí dar suporte com relação à investigação de doenças, principalmente do caso da leishmaniose no nosso município, que teve uma época que nós tivemos problemas com os animais, com os cachorros, e aí eu acredito que vale a pena levantar uns estudos, mas tudo que vier favorável ao fortalecimento das ONGs, eu estou junto, porque para mim, eu não tenho um cachorro, justamente porque eu moro em apartamento, passo a maior parte do tempo sozinha, só venho para casa para dormir, vivo mais na rua do que em casa. Eu penso também que se eu tenho um animal para ficar sozinho, melhor não ter. Eu prefiro cuidar e protegê-los dos meus colegas e amigos, e toda causa relacionada ao animal, eu estou junto. Obrigada, Lu. Mariana, por favor. Esse assunto, sou suspeita para falar, porque, né, eu gosto muito, né, tenho 4 cachorros, tenho coelho, né, vocês viram aqui no meu cenário, minhas plantas, então eu sou muito apegada a toda a questão relacionada aos animais, à natureza também, de preservação ambiental e também dos animais, né. Marília tem algumas políticas, né, tem um sistema de auxílio no processo de castração dos animais, né, também, como a Lu colocou, a questão da leishmaniose, que sempre volta no nosso município, dentro, né, da zoonose. Então, eu acho que a gente já tem algumas políticas que precisam ser fortalecidas, né? Então, incentivar a questão orçamentária, que é uma questão importante. Então, tudo que a gente vai propor de ampliação de gasto no município tem que estar previsto no orçamento municipal. Então, olhar o nosso orçamento, ver onde estão destinados os dinheiros para as políticas, também de auxílio dos animais, de ampliar a questão de recolhimento de animais de rua e tratamento, né, e todo cuidado com esses animais. Eu vi uma pessoa comentando aqui sobre o hospital,
municipal, né, hospital público veterinário, é um sonho de todo mundo, né, a gente ter esse lugar de acolhimento. É uma proposta que talvez fuja do âmbito orçamentário municipal, mas é algo para a gente buscar, sim, num diálogo estadual e com verba federal, para que a gente amplie também esse atendimento, né? A gente está cada vez mais envolvido e em conexão direta com os animais no nosso dia a dia, e sim, isso é uma demanda relevante. Também defendo o fortalecimento das ONGs. A gente tem algumas ONGs que acolhem os animais de rua e precisam de incentivos também. Dentro da Câmara, a gente pode pleitear algumas isenções e alguma ajuda e algum fortalecimento nesse sentido, mas sim, isso é uma pauta para mim extremamente relevante. Obrigada, Mariana. Meninas, vamos indo aí para nossa despedida, nossa reta final, né? Um pouco mais de 1h30 de live. Agradecendo novamente quem ficou com a gente até agora. Acompanhem depois a rede social das candidatas para conhecer melhor as propostas. Eu queria que vocês fizessem, né, uma fala final de despedida mesmo, de alguma forma reforçando por que vocês querem ser vereadoras e por que as pessoas devem votar em vocês, né? Mas eu tenho uma última pergunta, acho que para vocês abordarem nesse encerramento mesmo, de alguma forma, vocês sabem que, assim, se eleitas, né, já sabem na campanha, mas se eleitas, vão enfrentar desafios muito grandes, né? Obviamente, tem desafios que são de ordem orçamentária, de condições que estão fora do nosso controle, né? Mas vão enfrentar, especialmente em função do posicionamento de vocês, de algumas falas até que vocês fizeram, e por estarem até assumindo de alguma forma um compromisso público com essas lutas, né, que o manifesto do coletivo resumiu, vocês vão enfrentar dificuldades e pressões em função de várias questões, né? Em função do machismo, em função de interesses econômicos, em função de interesses escusos, né? E num contexto, né, social e político que vem crescendo questões, especialmente na nossa cidade, muitas vezes, mas não só, né? Eu acho que é um momento que a gente vive isso em vários âmbitos, de um conservadorismo muito grande, fundamentalismo em alguns momentos, negacionismo em outros, são tantos ismos, né? O machismo, como sempre. Enfim, o que eu queria que vocês comentassem nesse encerramento diante desses desafios e dessas pressões, que podem vir de colegas da Câmara inclusive, podem vir do entorno, né, da população, e podem vir dentro dos próprios partidos, né? Porque a gente sabe que os partidos também têm algum direcionamento aí, alguma uma forma de atuar, e que nem sempre vocês vão estar em consonância com isso. Então, eu queria que vocês também comentassem um pouco até onde vai a disposição e o compromisso de vocês com essas lutas que vocês aqui, enfim, trouxeram para a gente diante dessas dificuldades. Tudo bem? Deu para entender? Acho que então, Mariana pode fazer o encerramento dela, por favor. Bom, é uma boa questão, né? Na verdade, a gente mesmo se coloca como fica a nossa atuação diante desses embates. Tem uma questão de dificuldade orçamentária, né? Tem essas questões que se colocam de maneira muito contundente, mas tem essa questão de dificuldades do machismo, de dificuldades até de fala, né? Isso a Lu deve ter passado também, no qual até o posicionamento da gente conseguir falar enquanto mulher e ser ouvida é difícil. Então, tem essas questões para serem vencidas. Eu acho que esse momento nosso, mesmo um cenário nacional, né, internacional, que se posiciona mais conservador, apresentando esses desafios para a gente, é um momento em que a gente pode renovar a Câmara, colocar de fato pessoas que reflitam a sociedade de uma maneira mais ampla, né? Temos mais mulheres eleitoras, precisamos de mais mulheres que representem essas mulheres na Câmara. Isso vai fortalecer a nossa posição, a nossa condição e o nosso local de fala, né? E aí, na verdade, há duas coisas que eu queria colocar. Uma questão vendo essa oportunidade do coletivo de mulheres, né? Essas mulheres que estão aqui
se colocando como candidatas. Eu acho que isso tem um papel extremamente importante da gente ressignificar o lugar da política enquanto lugar das mulheres também. Esse lugar não é a gente passa por um processo de negação da política, né? Enquanto é um espaço chato, é um espaço em que não tem nada legal para a gente discutir, não tem nada legal para falar, não tem nada a ver com a minha vida. E eu acho que esse é o processo de esqueci a palavra, mas tipo de a gente ressignificar esse lugar e mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que esse lugar é nosso também. Nós também podemos transformar como um lugar de diálogo mais amplo. Então, eu acho que tem a questão de ser eleita e tem também a questão de mostrar que esses espaços também são nossos, não só como vereadora, mas no combate, no dia a dia, assim como vocês, né, as mulheres do coletivo, as mulheres dos conselhos, de outros movimentos, esses espaços devem ser ocupados. Estamos aqui para mostrar que sim, viemos para ocupar os espaços. E agora, no embate dentro da Câmara, só para fechar a minha fala, finalizar a minha fala, eu acho que como a gente tem um respaldo, né, a gente vai enfrentar temas difíceis, a gente vai tentar manter o nosso posicionamento e como a gente se articula para isso. Eu acho que uma das coisas importantes, que foi como eu coloquei nas minhas propostas, é manter uma transparência, né? Trazer a opinião das pessoas, trazer o meu eleitor, e quem votou em mim, e os demais, né, demais marilhenses, para o conhecimento do que está sendo colocado. Então, eu não sou sozinha, eu não sou uma pessoa, eu não sou só Mariana, eu represento pessoas, eu não falo só por mim, eu falo pelos marilhenses, e eu preciso que haja essa transparência e esse diálogo. O que está dentro da Câmara e o que eu vou me posicionar está com o respaldo das pessoas. Então, melhorar a transparência, colocar isso de forma mais simples, questões que são complexas e técnicas, como orçamento, lei de zoneamento, lei de parcelamento e outras leis que têm uma dificuldade da gente entender e compreender, deixar isso mais transparente, mais fácil. Né? Porque com o respaldo e com a participação das pessoas, participação da sociedade civil, a gente cria força. Né? Eu só vejo essa possibilidade. Não sou eu sozinha. Eu preciso do respaldo das pessoas que me elegeram e dos outros marilhenses, né? A gente fortalecer esse diálogo. Então, eu acho que esse é o caminho possível. Né? Bom, então eu queria agradecer, finalizando aqui, então, essa participação, queria agradecer novamente o coletivo e pedir para que todo mundo que está nos assistindo, que virá nos assistir, entre e leia as propostas, leia as minhas propostas, meu Face, meu Instagram, candidata Mariana Valera, leia minhas propostas, veja meus vídeos, tire dúvidas, pergunte, né? E por fim é isso, eu agradeço e espero que a gente tenha uma composição na Câmara renovada, que a gente consiga entrar em 2021 com esperança de a gente fazer uma política melhor para Marília. Obrigada, Obrigada, Mariana. Me ouviram agora? Sim. Luciana, agora, então, nessa fala final. Muito profunda, né? Vou tentar Abriu. ser objetiva. Abriu sim. Vou tentar ser objetiva. Bom, primeiramente, para os enfrentamentos que nós vamos ter na Câmara, cá, para mim não é novidade nenhuma, né? Eu que vim de periferia, sou afrodescendente, minha vida também não foi fácil, não. Foi muita pedra no caminho, andei a pé, debaixo de chuva, fazia faculdade andando de bicicleta. Então, a nossa vida não foi fácil. Então, quero dizer que a gente está muito mais preparada, com a mente e o psicológico sob controle, para poder fazer qualquer tipo de enfrentamento. Nós temos coragem. E mulher que vem de periferia sabe como que é enfrentar os embates com os homens. A gente não teme nada, não. A gente só tem coragem para lutar e viver e representar. É isso, a periferia é o certo pelo certo e nós por nós. Nós nunca tivemos nada, nós nunca conquistamos nada pedindo bom dia e obrigado para homem nenhum. Nós sempre foi com muita luta, com muito grito, muita mulherada na rua. Por isso, meu partido, ele me deixou independente, me deu
todas as condições possíveis, já sabendo que eu já vinha de movimentos sociais, eu já tenho um pensamento de esquerda, já tenho uma escola de formação que foi o Partido Comunista do Brasil, e sabe muito bem da minha trajetória e do meu legado. Então, portanto, desde quando eu assumi um cargo na prefeitura, no governo da Daniel, na Secretaria de Cultura, todos já sabiam da minha trajetória, e enquanto eu estava no cargo público, recebendo um salário bom, inclusive, nunca deixei de abandonar o meu povo e minhas origens. Então, não vai ser na Câmara Municipal que vão me intimidar, porque a nossa vida foi difícil, foi sofrida, e chegar onde a gente chegou não é para qualquer um. Sou a primeira mulher da minha família a ter curso superior. Então, assim, eu tenho que honrar as mulheres da minha família, porque para chegar onde eu cheguei, muitos da minha periferia não chegaram, foram mortos, assassinados ou foram presos. Principalmente as mulheres, muitas são trabalhadoras, poucas estiveram em estudo, mas continuam na luta, continuam sendo trabalhadoras, mulheres de arrimo, chefes de família. Então, eu não tenho medo de enfrentar qualquer tipo de problema com machistas, porque não vou deixar eles passarem. Nós temos um movimento social forte e eu tenho certeza que se eu entrar, nós vamos fortalecer os movimentos sociais de Marília, nós vamos fortalecer coletivos feministas, nós vamos fortalecer a luta LGBT, nós vamos fortalecer os terreiros de Umbanda e Candomblé, o movimento estudantil, e é para isso que eu estou entrando, e eu acredito que é por isso que muitos não querem que eu entre, porque esse é um grande desafio, ter uma mulher jovem, negra, na Câmara, que é representante dos movimentos sociais, ter uma trajetória de luta forte, séria, transparente e não corrupta. Por isso, quem quiser me conhecer um pouco mais da minha trajetória, me siga no Instagram, Lu Santos, com 2U, e TH no Santos, ou na minha página oficial, Lu Santos. Lá eu tenho todas as propostas de todos os segmentos, inclusive professores, servidores públicos, LGBTs, mulheres, enfim. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, pode me acompanhar e a gente está à disposição. Muito obrigada, mais uma vez, coletivo de mulheres. Eu quero dizer assim que desde o início da minha campanha eu estou sendo transparente, estou sendo a Luciana Santos. Meu partido é o povo, meu partido é alto, meu partido é o samba. E o partido que eu estou, ele vai reconhecer isso, ele vai saber disso, porque tem pessoas e tem coisas que estão superior ao partido, a qualquer sigla. Nós precisamos valorizar o ser humano. É isso que nós precisamos, nos respeitar mais. E é isso que eu quero levar para frente, se eu for eleita vereadora na Câmara Municipal de Marília. Obrigada, Camila. Meninas, só tenho a agradecer muito a participação de vocês. Queria novamente falar que a Claudinha Bento também estava com a gente, Claudinha do PSOL, mas teve vários problemas de conexão, se desculpou muito, várias vezes aqui para mim, com várias mensagens, que ela não conseguiu estar com vocês, então pede desculpas. Avisar o pessoal que, na verdade, nas nossas redes sociais já estava rodando aí as informações sobre vocês e outras candidatas que não puderam participar hoje, mas que estão apoiando o nosso manifesto. Mas aqui, especificamente nos comentários aqui da nossa live, a gente colocou de novo o link, tá? De vocês três aqui, das redes sociais, pelo menos no Facebook, que ficava mais fácil aqui, né? Mas também tem no Instagram, enfim, para o pessoal conhecer as propostas mais de perto, né? E, enfim, e poder, de alguma forma, decidir seu voto com mais consciência. Eu só tenho a agradecer muito, meninas, o tempo de vocês. Foi um prazer conhecer um pouco mais de cada uma. Eu acho que as pessoas terem a oportunidade, né, também de visualizar mulheres, de, né, ver mulheres assim de tanta luta, mulheres tão diferentes, diversas em suas histórias, né, de alguma forma, em partidos diferentes, com algumas posições diferentes, mas conseguindo achar algo em comum, né, no sentido de uma luta mesmo por uma cidade melhor, de uma luta, no caso aqui especificamente pelas mulheres, mas que a nossa luta das mulheres, na verdade, é uma luta para todos, é uma sociedade de fato, porque a gente quer isso, né? Na verdade, é a igualdade de direitos e uma sociedade mais justa e mais inclusiva para todos. Então, é muito bom ver vocês também nessa luta. Agradeço, desejo uma boa reta final aí na campanha, né? Que vocês tenham aí uma boa sorte e, enfim, competência, obviamente, e espero mesmo que a gente tenha algumas de vocês no ano que vem na Câmara para nos representar.
E vamos cobrar tudo isso aí, né? Compromisso público, acho que vocês perceberam e confirmaram, né? Sendo eleitas vereadoras, nós vamos estar lá, ó. Você falou mesmo, agora é Sim. isso aí. Obrigada, viu, meninas? Muito obrigada mesmo. Boa sorte para você. Obrigada. Obrigada a todos. A live vai ficar gravada, então, para vocês conferirem posteriormente. Um abraço, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada.